porque não tinha gente. Eram aquelas 10 pessoas que frequentavam lá que tinham usurpado aquele espaço, porque ninguém ia nas oficinas culturais. Como Vossa Excelência não recebeu os grupos, não dialogou, agora vem com essa versão. Secretário, a senhora falou muito aqui de diálogo, de participação, mas eu queria dizer que nós ficamos chocados, estarrecidos, indignados com a publicação de um decreto em março do ano passado, o decreto 68.405, que a Secretaria publicou, inclusive que a senhora assinou, extinguindo, né, acabando, revogando com as oficinas culturais do Estado de São Paulo, que foram criadas lá no governo do Franco Montoro, ainda oficinas que existiam na Oficina Cultural Oswald de Andrade, na Juan Serrano, na Brasilândia, na Alfredo Volpi, em Itaquera e em várias regiões do interior paulista. Então, esse decreto, não teve nenhum tipo de debate, de discussão com os coletivos de cultura. Nós realizamos uma audiência pública aqui no semestre passado com todos esses coletivos, produtores culturais, artistas, e ficamos chocados com os depoimentos dados. Além disso, foram organizados vários atos em São Paulo contra esse famigerado decreto 68.405, que acabou com experiências bem-sucedidas. Por exemplo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, onde por lá já passou Zé Celso Martinez. Eu mesmo, em 1988, fiz uma oficina cultural com... Eu também. Com o Tom Zé, entendeu? O fato é que esse decreto acabou com toda essa experiência, jogou na lata do lixo uma experiência histórica, né, desses grupos que organizaram e formataram esse tipo de experiência de vanguarda, né, e de formação em várias áreas, na área da música, do teatro, das artes plásticas, do cinema. Inclusive nessa oficina Oswald de Andrade foi extinto até mesmo um café colombiano, que é um café histórico que estava lá dentro há 10 anos e que faz parte do roteiro da rota gastronômica e turística da cidade de São Paulo, e ele foi colocado para fora. Foi um estrago sem precedentes na área da cultura, né? A Secretaria da Cultura cometeu, na minha opinião, um verdadeiro crime contra a cultura do Estado de São Paulo e não consultou esses grupos. E eu pedi, Vossa Excelência disse que está aberta, que recebe as pessoas. Eu pedi várias audiências e Vossa Excelência não me recebeu, juntamente com os grupos de cultura, para debater, para fazer um apelo para que Vossa Excelência revogasse esse famigerado e criminoso decreto 68.405, que, repito, acabou com essas oficinas que formavam várias pessoas em todas as áreas da arte e da cultura do Estado de São Paulo. Então, eu quero deixar aqui a nossa indignação, que não é minha, não, é de vários setores, vários coletivos, vários artistas, várias pessoas, de vários movimentos culturais de todo o Estado de São Paulo. Então, não houve diálogo, não houve democracia, não houve participação alguma, né? Se a senhora quiser, eu mando os relatos da audiência pública que foi realizada aqui no semestre passado, dando conta de todas essas denúncias. Mas foi um crime o que esse decreto cometeu contra a arte, contra a cultura e contra todas. Nós perdemos, minha gente, uma grande experiência, né, dessas oficinas culturais, né, que era um patrimônio do Estado de São Paulo, uma referência, eu diria que internacional, de produção, de cursos, de oficinas. Tudo isso foi perdido por conta, talvez, de uma opção tecnicista da cultura, mas infelizmente esse é um governo de extrema direita, bolsonarista, né, que ataca a ciência, a educação, a pesquisa, e atacou também a cultura, sobretudo essa experiência que eu citei aqui. Mas nós temos um PDL aqui na Assembleia Legislativa que eu apresentei para revogar o decreto. Nós acionamos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acionamos o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública, que estão também analisando essa gravíssima denúncia, esse crime contra a arte e a cultura do Estado de São Paulo. Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso, né? Não houve consulta.
a esses grupos. Ninguém foi consultado, eles destruíram uma grande experiência do nosso Estado, uma experiência cultural, de formação na arte e na cultura. Obrigada. Só para dizer para o senhor, eu também fiz oficinas culturais. Eu conheço bem o programa. E aquilo que existia em 1988 já não existia há muitos anos. Há mais de 15 anos as oficinas culturais não tinha nada a ver com aquilo que o senhor conheceu. E eu estou dizendo isso com muita propriedade porque durante 6, 7 meses eu percorri quase que o estado inteiro conversando em grupos com os secretários e fazedores de cultura, e o maior pedido que existia era: nós não temos formação. Se existia um programa do Estado de São Paulo que tinha um valor anual de 12 milhões de reais e que não estava cumprindo a sua missão, desculpa, eu acho que eu lido com recurso público. Ah, mas os grupos que trabalhavam dentro das oficinas Oswald de Andrade, porque aqui só estamos falando de Oswald de Andrade, eles continuaram trabalhando dentro da Oswald de Andrade. A Esther Góes, inclusive, está lá ensaiando a peça de teatro dela, como ela ensaiava nos últimos anos. Porque a Oswald de Andrade virou um lugar que tinha curso de xilografia e era um espaço que era feito cedido a grupos de teatro para ensaiar suas peças. Já não existia mais formação há muito tempo. E tudo que existia de formação estava muito mais atrelado a online do que propriamente... Gente, a gente faz cultura, a gente está aqui falando exatamente de circo, de folclore, num mundo em que o digital está nos sobrepondo. A gente precisa ter esse equilíbrio. A proposta do Estado, sim, foi discutida com o setor. A proposta do Estado hoje em criar um novo curso de formação para profissionais da cultura é o que o setor precisa, porque iniciação cultural, musical, isso está acontecendo nos municípios. Inclusive, a gente tem alguns casos de fábrica de cultura que foi colocada no município que hoje tem um conflito, porque tem uma concorrência de cursos ofertados para a criança, que para o município ou alguém está gastando dinheiro de um jeito ou outro está gastando. É uma questão de lógica. O Estado de São Paulo, ele quer proporcionar aos fazedores de cultura autonomia. E sim, se o senhor acha que nós somos de extrema direita, liberdade econômica é o que nós defendemos. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Liberdade econômica porque o fazedor de cultura não pode passar fome quando tem Covid, porque ele não sabe o que ele faz da vida dele. Ele tem que saber, ele tem que estar preparado para enfrentar. A gente acabou de voltar de Edimburgo com grupos de pessoas que são produtores culturais da área de teatro que ficaram encantados. Edimburgo inteiro acontece sem R$1 do governo, porque eles foram formados para conseguir captar recurso. A gente está promovendo uma transformação na cultura do Estado de São Paulo, sem mexer, sem sequer mexer. Eu não estou aqui julgando tipos de cultura. Ninguém aqui nunca vai me ouvir falar sobre isso. Ah, ela promove mais cultura A contra a cultura B. Eu não faço isso. Porque na cultura, apesar do senhor dizer que o governador Tarcísio é de extrema esquerda, de extrema direita, aqui nós não temos esse problema. Aqui a gente faz cultura para todo mundo. A gente pode ser acusado de inúmeras coisas, menos de que a gente tem influência política dentro da nossa secretaria. Nós não temos isso. E sim, eu converso com todo mundo. Agora, é claro, existia dentro das oficinas culturais, eram aquelas 10 pessoas que frequentavam lá, que tinham usurpado aquele espaço e que achavam. E quando o senhor está acusando sobre o café colombiano, só para lembrar, o café colombiano ele existe no Bom Retiro há 10 anos, o senhor tem razão, não necessariamente dentro das oficinas culturais, porque eles têm uma cafeteria fora do prédio da Oswald de Andrade, porque ninguém ia nas oficinas culturais, diferente do que vem acontecendo nos últimos meses, que a própria secretaria ocupou aquele espaço, e eu posso mostrar foto para todo mundo. No último final de semana, para entrar dentro das oficinas culturais, tinha que levantar o braço, porque não passava uma formiga. A gente promove cultura para as pessoas, não para meia dúzia de pessoas. Como Vossa Excelência não recebeu os grupos, não dialogou, agora vem com essa versão, tentando desqualificar os coletivos, esses produtores de cultura, todos esses movimentos que estiveram, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, numa concorrida audiência pública. A cultura ela é um direito humano, mas ela também é um direito à cidade. E a gente está aqui aos montes, a gente está aqui por todos os lados, só que vocês não conhecem as nossas histórias. E que a secretária fala tanto em fomentar o mercado, mas ela está desempregando quase 50 pessoas. Mandar para Vossa Excelência o link aqui do YouTube para Vossa Excelência ouvir, né, os relatos feitos, e foram várias manifestações feitas, não só aqui na cidade de São Paulo, mas inclusive no interior também, porque esse decreto foi devastador, não só nas 3 oficinas, tem as outras 2 da periferia, uma em Itaquera
e outra na Brasilândia. As oficinas que são ofertadas em outras regiões do estado de São Paulo. Tinha os programas. Não tinha programa. Deputado Genásio, por favor. Que não, agora querer desqualificar esse movimento, porque é um movimento de vanguarda, é um movimento crítico que vocês não toleram. Vocês estão preocupados com games. Eu vi aqui o que Vossa Excelência apresentou, é games. Essa é uma visão tecnicista, produtivista de cultura. E eles formavam, sim, tinha muita formação nessas oficinas. Mas, então eu quero discordar veementemente e dizer que nós vamos continuar lutando aqui pela revogação desse decreto. Também a presença do secretário executivo, senhor.